Então, agora nós vamos falar sobre mudanças de fase, mudança de estado físico, certo? Vamos lá. Os estados de agregação, ou seja, os estados físicos da matéria que a gente sempre trabalha, é esse gasoso, o líquido e o sólido. Aqui a única representação que eu quis fazer é a seguinte: a água, como é a substância mais simples, né? Ela está aqui na forma de vapor, né? Forma de vapor, na forma líquida e na forma sólida dela. E o que a gente observa? É a disposição das moléculas, né? Nos gases, as moléculas estão bem afastadas, no líquido elas se aproximam, e no sólido a gente vê que formam-se estruturas, no caso do gelo aqui, formam-se cristais. É um sistema mais organizado, né? Cada um deles contém energia, e a energia, quando a substância está no estado gasoso, é uma energia maior, né? A gente tem temperaturas mais altas e concentra mais energia, mais movimento de molécula, e no estado sólido é quando a gente tem uma estrutura que tem menor energia, né, das moléculas, numa situação mais estável, né? Continuando, vamos lá. Era aí, só um minutinho. Os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, ou na forma de vapor, que é o caso da água, vamos lembrar como é que são esses nomes, é muito importante, né? Quando a gente tem o sólido, e esse sólido ele passa para o estado líquido, vamos pensar na água. O sólido aumenta a temperatura, vai acontecer fusão, olha a flechinha, fusão, a água passa para o líquido. O nome, então, é fusão. Quando sólidos passam para líquidos, todo o material pode se fundir, certo? E se o líquido novamente for aquecido, ganhar mais energia, aquecer, ele vai sofrer vaporização. Aí ele passa para o estado de vapor, para o estado gasoso. Existem 3 tipos de vaporização. Eu escrevi separado aqui, para não ficar muito longa, não vou escrever de um por um, mas já estou explicando. Evaporação é um sistema natural. Quando a temperatura do ambiente, o líquido vira vapor, nós vamos ter a evaporação. A água, por exemplo, no quintal, a água da chuva, a água da roupa no varal, ela sofre um processo de evaporação, um processo natural. A ebulição é um processo forçado. A água, por exemplo, para entrar em ebulição, ela tem que atingir 100 graus. A evaporação, não. A área de evaporação ajuda na evaporação. A evaporação acontece a temperaturas ambientes. A ebulição, cada substância tem um ponto de ebulição específico, que a gente pode procurar em tabelas. A água é a 100 graus quando está ao nível do mar, então uma temperatura alta para ela entrar em ebulição, né? E a calefação é um processo forçado também, só que ele é um processo rápido. Eu tenho que ter pequena quantidade de líquido. Por exemplo, quando uma pessoa experimenta a temperatura do ferro, faz até um barulhinho, um chiado. Ou a água escorre na lateral da panela que está no fogo. Quando você joga gotinhas de água em cima da chapa do fogão a lenha ou na panela, e aquelas bolinhas correm para lá e para cá, é aquele processo que chama calefação. Então, ele é rápido, com pequena quantidade de líquido em alta temperatura, certo? Esses 3 tipos de passagem de líquido para gasoso, os 3 se chamam vaporização, mas cada um é muito especial, certo? Agora vamos falar do contrário.
nós temos liquefação ou condensação. Por que esses nomes diferentes? Quando um líquido, ele na natureza, ele é encontrado no estado líquido, como por exemplo a água, ela está no estado gasoso, no estado de vapor e volta para o estado líquido, nós chamamos isso de condensação. Pensa dentro de um ônibus fechado, todo mundo respirando, num dia frio, logo você olha nos vidros do ônibus, vai haver o que? Condensação de vapor. Você tira um copo com água da geladeira, né? Você olha nas paredes do copo, porque a água está bem fria, o vapor que está no ambiente, porque o copo fica bem frio, ele começa a condensar. Então, tudo que na natureza é encontrado no estado líquido normalmente, por algum motivo, passou a vapor. Na hora que o vapor volta para o estado líquido, nós chamamos isso de condensação. Mas e a liquefação? Qual é a diferença? Liquefação é quando na natureza a substância ela é encontrada na forma de gás. Então ela é na natureza gás, certo? Quando a gente tem um gás e esse gás ele passa para o estado líquido, isso se chama liquefação. O melhor exemplo que a gente tem de gás liquefeito são os gases liquefeitos do petróleo. Você olha lá no botijão de gás, está escrito gás liquefeito. Porque na natureza, esses derivados do petróleo, eles são gás. O gás de cozinha, ele é o quê? Gás. Sob muita pressão, ele é forçado a passar para o estado líquido. Só que na hora que você abre a válvula do gás, rapidinho, ele volta para o estado gasoso, certo? Então, a diferença entre liquefação e condensação é que a condensação basta esfriar, um processo normal. A liquefação só acontece para substâncias que na natureza, em temperatura ambiente, são gás e elas são forçadas a passar para o estado líquido, certo? Aí a liquefação, essa é a diferença dos dois. Já a solidificação, de novo, a baixa temperatura, os líquidos, quando eles congelam, a gente diz que eles estão solidificando. E por último, só falta essa palavrinha aqui, né? Sublimação, que vocês podem observar que a flechinha, ela tá virada para os dois lados. O que significa sublimação? A sublimação é quando passa do estado sólido direto para o estado gasoso ou vice-versa, do estado gasoso para o estado sólido. Tem algumas substâncias, como por exemplo a naftalina. Naftalina é uma bolinha que a gente compra lá no supermercado, que serve, por exemplo, para matar inseto, traça, barata. Ela é encontrada, é uma bolinha branca, um cheiro bem forte, ela é encontrada no estado sólido. E ela, a temperatura ambiente, ela consegue passar para o estado de vapor. Se você colocar um copo em cima de uma bolinha de naftalina, logo você vai ver que o copo ele vai ficando branco. Porque o sólido está passando para vapor e novamente retornando para o estado sólido. Eu estou falando que o copo fica branco, é porque se você passar a unha no copo, você vai ver que sai um pozinho branco, ou seja, voltou ao estado sólido, certo? Várias substâncias sofrem essa transformação direta de sólido para gasoso, de gasoso para sólido.
a gente tem a sublimação, tá? Olha, aqui eu queria só comentar com vocês o seguinte, lembrando que tudo que estiver no estado sólido, todas as substâncias podem ser encontradas nos 3 estados. Tudo que estiver sólido tem forma constante e volume constante. Eu tenho uma pedra, ela é sólida, a forma dela não muda, o volume dela não muda. Já, por exemplo, o que está no estado líquido, cuidado. O volume é constante, se eu tiver 1 litro de água e ele não evaporar, eu vou continuar tendo 1 litro de água. Porém, eu posso colocar esse litro de água num recipiente comprido, num recipiente redondo. Então, quer dizer, o volume é constante, mas a forma como eu distribuo esse líquido é uma forma que varia, certo? Agora, o estado gasoso. No estado gasoso, tanto a forma quanto o volume variam, porque se eu tiver 1 litro de ar, esse litro de ar ele pode ser comprimido até que as moléculas atinjam meio litro, 0,25 do litro, e a forma ele pode encher um balão, ele pode encher uma bola, ele pode encher uma casa inteira, certo? Então, tanto a forma quanto o volume dos gases variam muito. Agora, para terminar essa apresentação e ela não ficar muito longa, eu só queria lembrar a vocês, então, que os estados são esses, os comuns, né, que vocês aprendem, sólido e gasoso, tem a ver com a maneira como as moléculas da substância estão reunidas, só que existem 2 estados muito interessantes, que esse eu vou pedir que vocês deem uma procuradinha, certo? Vai ser a tarefa de vocês. O estado de Bose-Einstein. Deixa eu já antecipar o seguinte, o estado de Bose-Einstein, ele seria o estado do zero absoluto. Quem se lembra é o 0 Kelvin, que é quando a matéria ela fica completa, todos os átomos ficam grudados uns nos outros, eles perdem o movimento e seria o menor volume possível da substância e a substância vai necessariamente estar no estado sólido, né? Esse 0 Kelvin aqui é uma temperatura que ela não é atingida, certo? Tem esse nome porque esse cientista chamado Bose trabalhou junto com Einstein e ambos, nesse estudo, chegaram a essa conclusão, que quando a matéria ela vai diminuindo a energia, a temperatura, chega uma hora que o movimento cessa, o movimento das moléculas, e esse estado é atingido, né? Teoricamente. Depois vocês vão anotar algumas coisas. E qual é o estado de plasma, gente? O estado de plasma é quando toda a matéria sofre desagregação, matéria no seguinte sentido, tudo é formado, a gente aprende que tudo é formado por átomos e moléculas, né, que se agrupam. Agora pensem que até o próprio átomo, que ele tem lá prótons, nêutrons, em volta ele tem os elétrons, né? Imaginem que tudo isso se quebre, vai próton para um lado, nêutron para o outro, elétron para o outro, que sofra uma quebra total. É muita energia, a matéria ela desaparece, então o átomo deixa de ser ele mesmo. Aí você já não tem átomo, você tem fragmento, você tem próton para um lado, nêutron para o outro, elétron para o outro, tudo quebrado. Esse é o estado de plasma. Na figura aqui vocês podem ver que é o estado em que se encontram a matéria normalmente nas estrelas, né? E quando a gente tem uma explosão nuclear também, a gente tem estado de plasma. Tal é
temperatura e a quantidade imensa de matéria, certo? É isso que eu queria falar com vocês nessa apresentação sobre os estados físicos da matéria.